CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Isso, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde que nos ouvem de casa. Que tenhamos uma hora de estudo muito proveitosa, porque hoje o estudo ficará a cargo do nosso companheiro Roberto, que vai nos falar de Evangelho. Na hora do passe, a Conceição vai nos falar da leitura que vamos fazer daqui a pouco, do livro Caminho, Verdade e Vida. E nós sempre começamos com os nossos avisos e os nossos pedidos. O primeiro pedido é que a gente diminua a campainha do telefone ou desligue para que não toque durante a reunião. E lembrando sempre que a nossa casa se mantém com o nosso auxílio, não é isso? Então, nossas reuniões públicas são aos sábados, às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Às 10 horas da manhã, juntamente com o trabalho da obra social. Nós estamos atendendo um grande número de pessoas, de famílias que necessitam muito de tudo que a gente possa colaborar. Que eles chegam, tomam o café da manhã, depois mais tarde almoçam. Então a gente precisa muito dessa ajuda. Que a gente sempre lembre o que é que a gente toma em casa no café da manhã e o que é que a gente gosta de almoçar. Então, eles têm os mesmos desejos que a gente, só que a necessidade deles é muito grande. Então, a gente sempre pede que, quando formos fazer uma compra no supermercado, que a gente se lembre de trazer sempre alguma coisa a mais para nos ajudar aqui, para que eles possam ter a refeição e que possam ter a cesta básica, que é sempre montada para eles dentro da necessidade. Estamos numa época de frio muito grande. Então, quem tiver agasalho em casa, sobrando, quem tiver um cobertorzinho, um edredom, uma colcha, que a gente às vezes olha assim e diz, olha, eu não estou usando essa colcha há muito tempo, então está na hora de me desfazer dela. E sabendo que vai agasalhar alguém, melhor ainda, né? E às quartas-feiras nós temos a nossa reunião pública desse horário, das 15 horas, e no horário das 7 horas da noite. Às quartas-feiras nós temos o trabalho da cura, que é realizado naquela salinha ali atrás. Como é que funciona isso? A pessoa que estiver com alguma dificuldade emocional, que pode, no final da reunião, permanecer no mesmo lugar, que algum médium da casa, e eu mesma me coloco também à disposição, vai conversar com a pessoa para ver da necessidade dela tomar o passe de cura. Porque às vezes a gente precisa mais mesmo, vir mais vezes à casa. A gente não vem à casa espírita uma vez por semana, não. A gente vem muitas vezes, porque tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muito curso, e a gente quando vem aqui, quando sai bem mais leve, né? A gente sai bem mais tranquilo. Então é sinal que isso vai muito bem. Então, vamos vir mais vezes à casa espírita, vamos fazer os cursos da casa. Nós temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. É só verificar. Lá fora tem um quadro, mas não posso dizer que esteja muito atualizado, mas conversando com o Newton, com a Adilane, a gente tem os horários, é só escolher o melhor dia da semana, no melhor horário, e vir fazer. Puxando a sardinha, puxando a brasa para a minha sardinha, né? Puxando a sardinha. Nas terças-feiras, nós estamos iniciando o curso do Evangelho, às 5 horas da tarde, né, Carla? E estamos ainda na introdução. Então, quem desejar fazer o curso do Evangelho, terça-feira, 5 horas da tarde. Não é por live, é presencial, então a gente troca muita ideia, cada um coloca a sua opinião dentro do estudo que estamos fazendo naquele dia, e tem sido muito proveitoso. Então, quem quiser, mas temos que iniciar pelo que é o Espiritismo, temos que iniciar pelo Livro dos Espíritos,
até a gente chegar no Evangelho, o Livro dos Médiuns, porque é o Livro dos Espíritos que nos dão base para a gente entender a doutrina e para a gente perceber de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, não é? Os vários papéis que a gente desempenha no nosso dia a dia, que uma hora a gente é mãe, outra hora a gente é vizinha, outra hora a gente é tia, outra hora a gente é amigo. Então, nós temos vários papéis. E a doutrina espírita nos encaminha para que a gente execute esses papéis da melhor forma possível. Nós temos ali a nossa livraria, com preços bons de livros, porque a gente, para fazer o curso, tem que estar com o livro nas mãos, senão não é curso, né? É palestra. E curso você tem que estar com o livro na mão, de acordo com o curso que está fazendo. Então, nós temos ali a nossa livraria e estamos sempre à disposição para quem quiser conversar, para quem tiver alguma dúvida, precisar conversar, nós estamos sempre à disposição para encaminhar, até para alguma tarefa da casa, porque tem muita coisa para fazer. Precisamos de trabalhador. Uma coisa que nós estamos precisando de um professor de língua portuguesa. Está havendo um trabalhinho aqui às segundas-feiras, na parte da manhã. Se não me engano, é de 8h30 às 9h30 ou 10 horas, para auxiliar as crianças que tenham dificuldade em língua portuguesa. Então, vamos estudar, não é isso? Então, nós vamos começar a nossa reunião lendo a lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Vocês me desculpem que eu estou com uma tossezinha enjoada. A lição 71 do livro Caminho, Verdade e Vida para testemunhar. E está assim no Evangelho de Lucas. E vos acontecerá isto para testemunho. Se eu não conseguir, eu vou passar para a Conceição. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Jesus, na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo pela grande oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, a grande oportunidade que temos de frequentar esta casa de amor, que todos aqui nos recebem de braços abertos. Quando ao sairmos nos sentimos mais leves, mais tranquilos e equilibrados.
Então nós te agradecemos muito, Senhor, por essa dádiva. E te pedimos, Senhor, que ilumine o nosso companheiro Roberto, a nossa Conceição, ilumine a cada um de nós, para que possamos, Senhor, entender os ensinamentos passados na tarde de hoje, para colocá-los em prática o mais depressa possível, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Jesus, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos, queridos, que dirigem a nossa casa, esses espíritos que trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Roberto hoje vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 8, Obediência e resignação. Eu vou ler só um pedacinho. Nos diz assim o Espírito Lázaro: a doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes, os que estão assistindo pela internet, nunca sabemos o horário, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente no CEAP. Agradeço aí a direção da casa pela confiança. É sempre uma responsabilidade grande, né? A gente falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Nós falamos não apenas para os encarnados, mas também para os desencarnados. E aí a responsabilidade aumenta. Uma casa como essa tem um outro andar, né? O andar espiritual, onde nós temos os espíritos que assistem à casa e aqueles que são auxiliados pela casa, né? Muitos trazidos pelas pessoas que frequentam a casa. Muitos estão em tratamento. Então, o Evangelho serve como reflexão para todos nós. O Evangelho não é algo para a gente guardar na prateleira como uma fonte apenas de distração quando a gente quiser ler. Jesus não veio falar das coisas da terra. Jesus veio falar das coisas do céu. Ou seja, de coisas que nos interessam a toda a humanidade. Ele não veio falar apenas para aquele grupo que depois se reuniu e que se intitulou como cristãos. Hoje, o planeta, mais do que nunca, precisa desses ensinamentos. Se fosse só para os cristãos, caberia uma pergunta: quantos são realmente cristãos? Os que se dizem cristãos. Porque falar da boca para fora que você é cristão ou que aceita Jesus é muito fácil. Mas é principalmente nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, que nós mostramos quem nós somos, a nossa fé. Existem pessoas hoje procurando a casa para tratamentos. Nós supomos que essas pessoas confiam na espiritualidade. Elas buscam auxílio. Isso já demonstra inicialmente uma certa humildade e um reconhecimento de que precisam de Deus, precisam de Jesus, precisam da espiritualidade. E esse é o sentimento também de todo trabalhador espírita. Todos nós somos necessitados dessa orientação, desse auxílio, porque nós passamos por dores também. Então, a dor, a dificuldade é inerente a quê? A um planeta de espíritos que ainda não são espíritos superiores. Existem mundos onde não há mais a dor? Claro que sim.
São os mundos dos espíritos superiores, os mundos superiores. E por que os espíritos vivem lá? Porque esses espíritos já superaram os seus dramas, as suas dores, e já realizaram algo muito importante. Eles consolidaram o progresso deles com relação às leis de Deus, pelo menos na parte mais básica. Nós, em geral, não somos, num planeta como a Terra, no mundo inferior, muito obedientes às leis de Deus. E, basicamente, o que são as leis de Deus? Elas estão sintetizadas numa lei que é a lei de amor. Então, as virtudes que nós desenvolvemos, todas elas estão ligadas ao amor. O perdão, a paciência, a indulgência, a humildade, todas essas virtudes nós poderíamos classificar como amor. Quando nós sofremos uma agressão, como nós reagimos? Na mesma intensidade, ou nós absorvemos aquela agressão, entendendo que o agressor é uma pessoa infeliz, que ainda vive no ódio, vive no egoísmo e agride. Como uma criança nos agride, a gente não vai reagir contra uma criança. Na visão superior dos espíritos superiores, todo espírito que pratica o mal é um espírito doente e rebelde. Ele se rebela contra as leis de Deus. Ele se rebela contra o amor. A pessoa que aceita essas leis, ela já é resignada. Porque se nós vivemos num mundo, e quem estuda aqui na doutrina espírita, e essa é a vantagem de estudar, nós sabemos que é um mundo ainda inferior num momento de transição, sim, mas ainda é um mundo inferior, a dor existe. E a própria dor, ela é benéfica como um desafio para o espírito superar essa dor. Então, nós não aceitamos muito bem quando nós passamos por certas dificuldades. Por exemplo, uma pessoa saudável que se cuida, se alimenta bem, faz exercício, né? Está muito bem fisicamente, não tem nenhum problema assim aparentemente maior com relação a outras questões, e de repente vai no médico e se dá conta de que tem uma doença gravíssima. Essa pessoa, ela pode aceitar isso, ou ela pode se rebelar contra isso. A aceitação não significa que a pessoa não vai fazer nada, que ela simplesmente vai cair numa cama, estou doente, vou morrer, vou desencarnar. Não, não é isso que é resignação. A resignação é a aceitação simples de algo que você não pode controlar. Então, da mesma maneira que nós temos as doenças, temos várias situações. Por exemplo, a pessoa nasce numa família pobre, e ela vai viver num meio muito pobre. Ou ela aceita aquilo, ela não escolheu aquilo a princípio, até escolhe do lado de lá, mas ela não lembra disso, mas ela ou vai se rebelar, ou ela vai aceitar. E se ela aceitar sem se rebelar porque vive no meio pobre, isso não quer dizer que ela não vai buscar melhorar. Que ela não vai estudar, que ela não vai trabalhar, que ela não vai procurar. É lógico, não é para ficar parado ali e aceitar aquilo. Isso não é resignação. Mas aceitar a situação, mas sendo ativo, buscando melhorar, mas sem brigar com Deus por causa disso, isso é resignação. Então, quantos são obedientes à lei de Deus? No fundo, todas as imperfeições nossas, elas têm origem na falta de amor, na falta da compreensão das leis de Deus, porque nós não consolidamos ainda essas leis no nosso coração e nos rebelamos. O egoísmo, a vaidade, tudo isso está ligado à falta de amor. Já o espírito que consolidou o progresso, que vivenciou situações e superou, esse consolidou o progresso e vivencia mais o amor. É isso que nos diferencia dos espíritos que nos atendem aqui nessa casa. Então, vamos pegar a vida do Dr. Bezerra de Menezes, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Que desencarnou em 1900, ainda não reencarnou.
ele está trabalhando há mais de um século ativamente no plano espiritual e é um trabalhador de ponta, vamos dizer assim, do Cristo. Ele foi convocado por Ismael, mentor espiritual do Brasil, para encarnar no século XIX e realizar o trabalho que realizou. Naquilo de transplantar a árvore do Evangelho, que veio lá de Israel, os espíritos se manifestaram na França, e esse consolador, esse entendimento novo sobre o que Jesus falou, foi trazido para o Brasil. E o Dr. Bezerra foi responsável, então, por unificar a FEB, a Federação Espírita, naquela época, e o Espiritismo florescer no Brasil. O Consolador que Jesus prometeu que ia enviar e enviou, no Brasil se torna cada vez mais ativo, crescendo cada vez mais. E é o Dr. Bezerra que realiza esse trabalho a princípio. A vida do Dr. Bezerra foi fácil? Quem já estudou um pouquinho da vida do Dr. Bezerra, não foi fácil. Nasceu lá no Ceará, numa cidadezinha chamada, na época, Riacho do Sangue, agora é Guaraterama, alguma coisa assim. Mas ele teve imensa dificuldade o tempo todo. Mas ele estudou, ele superou todas as dores, as dificuldades, foi conhecido como médico dos pobres. Ele dava tudo que ele tinha. Chegou um momento que ele não tinha mais, vinha paciente para ele, e esse caso é muito conhecido, ele já não tinha dinheiro nenhum. Ele doa o anel dele de médico, que na época tinha um grande valor, inclusive financeiro, né, de ouro, e ele doa para a pessoa comprar remédio. Esse era o Dr. Bezerra. A vida dele não foi fácil, mas ele sempre foi obediente às leis de Deus, nunca se rebelou, pelo contrário, sempre trabalhou e foi resignado nos momentos de dor. Se você pegar a vida do Chico Xavier, foi fácil? Perdeu a mãe logo novinho, uma madrasta que batia nele. Ele não teve moleza, Chico Xavier, sempre dificuldade. Divaldo Franco, tem moleza? Pega a vida do Divaldo. Só de obsessão, obsessor que perseguia o tempo todo, uma mediunidade aflorada, várias dificuldades. Francisco de Assis, todos. E esses são espíritos superiores, espíritos que já vieram aqui em missão. Eles não vieram passar pelas dores que eles passaram, tanto como provação. Eles vieram para exemplificar o que é a obediência às leis de Deus e o que é a resignação. E nós? Nós não sabemos o nosso passado, mas sabemos que nós não somos, talvez, missionários como eles. Nós não somos um Chico Xavier, um Francisco de Assis. As nossas dores, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são oriundas de erros que a gente comete nesta vida, nesta encarnação, de erros que nós trouxemos do passado. Então, tudo que nós passamos, nós temos que passar. Deus, sendo infinitamente justo, as nossas dores são justas. E elas não têm um caráter punitivo. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. Essas dores têm um caráter educativo. Como que você vai provar a você mesmo que você é humilde, se você não passa por situações em que você tem que provar essa humildade? Como é que você vai provar que você já perdoa, se você não vai passar por agressões que você tem que provar que você perdoa? Quando a gente faz prece, normalmente a gente pede para nos afastar de nós tudo que é ruim, né? Ninguém pede para passar pela dor. Alguém pede assim, que eu sofra uma injustiça para eu provar que eu posso perdoar. Alguém pede isso? Não pede, né? Que eu passe por uma doença para provar que eu vou superar a doença. A gente não pede isso. Mas a vida nos proporciona as oportunidades para nós provarmos que nós superamos essas dores, essas dificuldades. E quando nós nos rebelamos contra isso, nós não estamos sendo obedientes a essa lei de amor, que é uma lei maior. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho de um outro capítulo para voltar nesse aqui, porque as coisas são interligadas, tá bom? E eu quero ser bem fiel aqui ao Evangelho e fechar aqui uma ideia sobre esses itens
obediência e resignação. Os doutores da lei daquela época, imaginem Jesus na Terra, 2000 anos atrás, aquela população extremamente violenta, aquela região onde é Israel hoje dominada pelos romanos, e lá no Templo de Salomão os doutores da lei, os religiosos da época, que se diziam os intermediários entre Deus e o homem, seguindo lá os seus preceitos, seus rituais. Aí aparece um galileu pobre, lá de Nazaré, falando de Deus, falando de amor. Então, os doutores da lei não aceitaram esse Galileu lá, esse Jesus. E começaram a tramar contra ele. E várias vezes eles bateram de frente com Jesus. Foi as vezes em que Jesus falou grandes verdades para eles, que os deixava numa situação difícil. Então tem essa passagem aqui do capítulo Fora da Caridade na Salvação, que está no Evangelho de Mateus. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo fala de Jesus, é o Evangelho que tem na Bíblia. Só que aqui vem a passagem da Bíblia, do Novo Testamento, e vem os comentários de Kardec e dos Espíritos Superiores. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma interpretação mais atual sobre aquilo que Jesus quis dizer. Não é o Evangelho de Kardec, não existe isso. É o Evangelho de Jesus, com comentários, com a visão espiritual. Quando vem o Consolador e esses espíritos ligados a Jesus, vêm nos dar uma visão sobre a vida espiritual, sobre o nosso papel aqui na Terra, muda a nossa visão sobre tudo, sobre a vida, a grandiosidade da vida, as oportunidades que Deus nos dá de crescermos espiritualmente, no conhecimento e no amor. Então, essa passagem aqui são os fariseus tentando Jesus, batendo de frente com Jesus, com aquela malícia que é típica do ser humano, né? Então é assim a passagem. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, por que tapar a boca? Que quando batiam de frente com ele, a superioridade moral, de inteligência, a avassaladora de Jesus, fazia com que eles se calassem, né? Eles sempre ganhavam checkmate contra Jesus. Então, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, se reuniram. Se reuniram para quê? E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Para tentar se sobrepor a Jesus. Num linguajar moderno, foram lacrar contra Jesus, se deram mal, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus diz, todos os profetas que vieram, inclusive eu que estou aqui, todos viemos para destacar esse mandamento maior de Deus, a lei de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus? Amar a Deus é amar a toda a criação, porque Deus não é uma pessoa, né? Vocês amam Deus? Pergunta difícil, né? Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência suprema, o Criador de tudo. A gente não entende bem o que seja Deus, ele não sendo uma pessoa, que sempre existiu, não foi criado por ninguém. Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas o que seria amar a Deus? É amar toda a criação, a natureza, os animais. E qual é o ponto central da natureza, da criação, que nós chamamos de filhos de Deus? São vocês, os espíritos, nós, né? Nós somos uma centelha, uma parte desse Deus que também nós não compreendemos. Então, amar a Deus é amar toda a criação, respeitar a criação, respeitar os animais. Nós respeitamos, a humanidade respeita. Respeitar a natureza e respeitar o próximo, amar o próximo. Querer para o outro o que você quer de melhor para você. Isso é amar, né? A Deus. E amar o próximo, que é inerente a amar a Deus. Como você ama você mesmo, você também tem que se amar.
Então, sempre que a gente se afasta da lei de amor, nós somos rebeldes perante Deus. Nós não somos obedientes à lei de Deus, porque nos rebelamos contra o quê? Contra algo difícil? Não, nos rebelamos contra o amor. E os doutores da lei, depois dessa passagem aqui, não satisfeitos, ainda perguntam para ele, quem é meu próximo? Não, agora eu vou pegar. Aí Jesus deixa a parábola do bom samaritano. Quebraram a cara de novo, né? Porque Jesus vai dizer assim, o homem descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é uma cidade mais alta, quando foi tomado por ladrões. E ele fica caído lá na estrada. Aí vai passar 3 pessoas, olha os exemplos que Jesus vai dar. Passa um fariseu, um doutor da lei do templo, passou direto, o homem ficou caído. Passa outro sacerdote, passou direto, o homem ficou caído. Aí passa um samaritano, que eles odiavam na região da Samaria. E esse samaritano pega aquele homem, leva desacordado para uma estalagem e fala para o homem aqui, toma aqui um tanto de dinheiro, eu vou viajar, vou voltar aqui, provavelmente o homem conhecia, né? Fica subentendido. Se ele gastar mais do que eu estou te dando, eu te pago na volta. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei, né, que perguntou quem é meu próximo, qual dos 3 praticou a lei de amor? Ele, checkmate, né, o samaritano. Aí Jesus fala, então vai e faça o mesmo. Isso resume a lei de amor. Isso mostra a caridade como ponto central do ensinamento do Cristo, que é um ensinamento que vem de Deus e Jesus traduz esse ensinamento para toda a humanidade. Então, toda vez que nós viramos as costas para alguém, toda vez que nós não somos caridosos, nós somos desobedientes à lei de Deus. Quem aqui que é 100% caridoso, obediente às leis de Deus? Mas um espírito superior é. Então, é impensável passar um Jesus pela rua e um mendigo está caído, ele não parar. O Francisco de Assis, porque eles têm a compaixão, o amor, o entendimento. E essa lei de amor está consolidada neles. Eles não fazem isso por outro sentido, móvel, que não seja a compaixão, o amor. Ele vê o outro como um irmão. Ele ama efetivamente, de verdade, como se fosse um irmão. Agora, quem de nós passaria pela rua e visse a nossa mãe caída que não ia parar? Um irmão, ou até um amigo querido. Nós íamos parar, né? Quem que passaria? Porque nós amamos essa pessoa. Então, isso mostra o seguinte, que a nossa compaixão ainda está num estágio muito inicial. É lógico que a gente vive num mundo de bilhões de pessoas que não é tão simples assim, senão a gente também não andava na rua, né? Porque gente caída vai estar o tempo todo. Mas pelo menos na casa espírita, numa igreja qualquer, a gente tem que estar com o coração aberto para receber as pessoas que procuram a casa, porque vêm sofridas, como se fosse o bom samaritano, né? Nós temos que dar atenção a essa pessoa, nós temos que ter compaixão pelas pessoas que, pelo menos as que nos procuram na nossa família, os amigos, e às vezes nem isso a gente tem. Né? Não se exige que a gente fique parando pela rua para estender a mão a cada mendigo, a cada morador de rua, né? Porque a gente não caminharia na vida de tanta gente que tem sofrendo. Mas nós temos que fazer o máximo possível para desenvolvermos esse sentimento dentro de nós. Então, desobediência às leis de Deus gera sofrimento, gera dor. Então eu vou ler agora o item, que é o item 8, obediência e resignação. E eu vou assim, dando uma parada e vou comentando, né? Gente, essas coisas são para a nossa reflexão e aplicação prática na nossa vida. Porque se a gente não encarar assim, as palavras passam e você extraiu o que disso? Então reflitam sobre que não são palavras minhas, são de Jesus. No caso aqui é Lázaro, um espírito desses, trabalhador do Cristo, que vem trazer uma informação muito importante, porque por que vocês estão encarnados aqui? Por que vocês passam por dores e como vocês enfrentam essas dores? Dores físicas, dores morais, dificuldades de todo tipo. Vocês estão sendo obedientes às leis de Deus?
Ou vocês estão se rebelando? Vocês entendem do que ele está falando aqui? Então vamos tentar destrinchar isso assim da melhor maneira possível, tá bom? Então Lázaro vai dizer assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Ele está falando então que a obediência às leis de Deus, e a resignação é aquela força que você tem que adquirir, entender a dor e não se rebelar contra as leis de Deus. O que não quer dizer que você não vai lutar. Isso é outra coisa, né? Então, a obediência e a resignação, Jesus ensina isso em todos os seus pontos. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Foi o que ela leu ali. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, a razão nos diz que existem leis maiores, que existe uma hierarquia espiritual, inclusive, mas que existem leis e que eu estou submetido a essas leis. Toda a humanidade, não são os cristãos, não. Toda a humanidade está submetida a essas leis. Onde, qual é o ponto central? O amor. Se você tem um soldado, um sargento, e o general dá uma ordem, e o sargento não cumpre a ordem e dá uma outra ordem para os soldados, o que é que vai acontecer? Ele vai ser enquadrado. Não é isso? Porque ele está submetido a uma hierarquia. E se o general deu uma ordem, ele tem uma visão maior do que a do sargento, tem um motivo para aquela ordem. Ele se rebela. Isso vale para tudo. Um filho se rebelando contra o pai, contra a mãe. Numa casa espírita, nós estamos submetidos. Ela que coordena essa reunião. Se ela for lá, Roberto, dá uma parada. Eu tenho que dar uma parada. Porque aqui eu estou submetido às leis, às regras dessa casa. Isso vale para tudo. Mas existe uma outra hierarquia, que é a moral, a espiritual. Então nós estamos submetidos a leis. E nós temos que obedecer a essas leis. E é isso que Jesus vem ensinar, né? Então, a obediência é o consentimento da razão. A razão me diz, eu tenho que obedecer. E a resignação, que é aquela situação em que eu tenho que resistir quando eu tenho uma tendência a me rebelar. E aceitar isso. Então, a doença eu tenho que aceitar, mas não tenho que ser submisso à doença. Eu tenho que aceitar a doença sem maldizer a Deus, mas vou fazer de tudo para ficar bom. A pobreza, que eu não pude evitar, eu vou fazer de tudo para melhorar de vida, mas eu não vou aceitar isso, mas vou ser resignado. Não vou culpar a Deus, culpar ninguém, eu vou buscar superar isso. E assim vale para todas as dores. E aí o meu coração me diz, eu tenho que aceitar isso, que existe um motivo para isso. E a gente sabe que numa encarnação, a gente enfrenta dificuldades, que essas dores são passageiras. Nós estamos, gente, num planeta de provas, ainda. Provas e expiações, ou seja, provas e dores. Então, essas aparentes dores, né, também são uma oportunidade para o Espírito superar. Vocês estão em provas perante Deus, perante vocês mesmos. Então, se você é pobre, isso é uma prova. Você não vai ser pobre a vida toda. Se você está doente, seu corpo está doente, diga assim, meu corpo está doente, mas o espírito não está. Eu vou superar essa doença, sou mais forte que ela. Vou aceitar, porque eu não posso mudar isso, ou até posso mudar, se eu me esforçar. Eu vou buscar os melhores médicos, vou na casa espírita, né? Eu não vou me entregar, deitar numa cama. Eu fiz uma anotação aqui, resignação. Se você não tiver iniciativa, você não sai da cama. Você é resignado, por exemplo, está em depressão, uma doença física, alguma coisa muito ruim que aconteceu, você tem que ter iniciativa. Porque se você for apenas resignado, você não enfrenta aquela situação. E você tem que ter iniciativa, mas tem que ser resignado. Porque senão você vai sofrer muito, se você não aceitar. E quantos espíritos desencarnam não aceitando várias situações, se rebelando contra Deus,
com sentimento de culpa, às vezes. Então, a resignação, que é essa aceitação daquilo que é imposto, ela tem que vir junto com a iniciativa de entender isso e tentar superar. É aí que o espírito cresce, né? Por que Francisco de Assis é quem ele é? Por que Dr. Bezerra é quem ele é? E Chico Xavier? Porque as dores vinham e eles pimba, pimba, pimba. Nunca se rebelavam, superavam aquilo e sabiam que aquilo era temporário. As nossas dores, se nós soubermos encará-las, elas são temporárias. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Esse é o sentido. Bem-aventurados que passam pelas dores, obedientes às leis de Deus e resignados, porque eles vão ser consolados. Eles vão ver que isso tinha um sentido, que eles superaram isso pela fé, pela força, e não precisam mais passar por essas dores. Porque no mundo superior também o espírito não precisa passar mais por dor. Porque eles já passaram por esse estágio que nós estamos passando. As dores são testes, são provas no estágio que o mundo está, né? Então, continuando aqui. A obediência, a resignação são forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Vou pular aqui um trechinho, vou lá para o final. Cada época marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou de perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Isso aqui é muito importante, tem que parar para pensar. Atividade intelectual, hoje, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aqui, não precisa ser tão velho assim, quem pegou o tempo do orelhão aí da Telerge, aquele telefone pesadão, quem é que pegou o tempo que tinha que fazer um interurbano, esperar a telefonista retornar a ligação? Quem é que pegou aquela internet, quando surgiu, que era aquele sinal no telefone, que você nunca conseguia e o arquivo ficava lá rodando? Quem é que pegou a TV preto e branco aí? Não tinha TV a cores. E por aí vai. Olha quanto o mundo cresceu, né? Pega o mundo do início do século XX e compara com o mundo do início do século XXI, né? O homem na Lua, o homem agora querendo ir a Marte. Então, o progresso intelectual, ele veio principalmente depois do século XIX, porque o homem ficou marcando passo durante séculos no campo do conhecimento, no intelecto. Então você pega 1500 anos antes de Cristo, eu sempre dou esse exemplo, uma data, 1500 anos antes de Cristo. Como é que se navegava? Barco a vela, barco a remo, não é isso? Como é que era a comunicação? Pombo-correio, o cavaleiro lá com a carta. 1500 anos depois, no período de 3.000 anos aí, 1500 anos depois. Essa data a gente conhece bem, né? Cabral descobriu o Brasil. Como é que se navegava? Mesma coisa, barco a remo, barco a vela. Como é que era a comunicação? Pombo-correio, sinal de fumaça, o cavaleiro. Pouca coisa mudou. 1600, quando chega a 1900, século XIX, vêm os grandes gênios que impulsionaram a humanidade em direção à tecnologia. A curva do conhecimento veio assim ao longo do tempo. No século XIX ela fez isso. Foi uma intervenção espiritual isso. Vieram os espíritos com muito conhecimento e detonaram esse progresso da humanidade. A partir daí, surgiu toda a tecnologia, tudo que a gente conhece hoje em um século, né? Daí, nós que estamos encarnados aqui, sentimos isso. Daí, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Se você pegar esse planeta, quantas pessoas ainda vivem como aqueles homens da Idade Média? Na Idade Média se invadia uma casa e matava todo mundo, e isso era o dia a dia. Quantas pessoas ainda fazem isso? Quantas pessoas enfiam a faca na barriga para roubar um celular, né? Quantos ainda vivem indiferentes com relação à lei de amor? Quantos ainda não vivem a lei de amor? Então, seu vício é a indiferença moral. O que é o egoísmo? É indiferença.
né? Morre agora 2 pessoas em Jerusalém no tiroteio, notícia no mundo todo. Entram numa escola nos Estados Unidos, matam 1, 2, 5 pessoas, notícia no mundo todo. Estão morrendo milhares de pessoas de fome na África agora, hoje, e isso não é notícia. Porque a África não é tão importante assim, né? Jerusalém, Nova York e tal. Ninguém dá bola para a África, ninguém dá bola para as dores que nós temos aqui no Brasil, no Nordeste, né? Pobreza que nós temos, isso não é notícia. O Brasil também é visto assim, agora está começando a ser visto de outra maneira, mas ainda é aquele país do terceiro mundo. Então a humanidade é muito hipócrita, muito fria, muito indiferente. E a falta de caridade mostra essa indiferença. E isso tem a ver com o progresso moral. Então a indiferença moral é o vício da nossa era, né? Por isso que existe tanta dor, também desigualdades no mundo. Ele vai dizer assim, digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. É que ele fala que a virtude é atividade intelectual. Ele vai dizer assim, atividade, porque essa atividade intelectual é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim nem tão brilhante assim. Então você vê um Santos Dumont, um gênio. Os irmãos Wright também, gênio, né? Certos gênios da humanidade. Brota deles aquele conhecimento que de repente eles já trazem, e depois grupos vão se reunir para pegar aquela ideia e desenvolver. Ele está falando, esses são gênios, mas os grupos que se desenvolvem, ele chama isso de atividade intelectual, porque não são gênios, né? Embora a gente tenha vários gênios aí, espíritos que vêm com muito conhecimento e outros que vêm no lado moral muito desenvolvido, o próprio Dr. Bezerra. Então ele está dizendo assim, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Aí Lázaro está se colocando na posição deles, né? Se submetam a esse impulso, a esse insight que a gente está dando, né? Para vocês crescerem. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. E vai dizer, ai do espírito preguiçoso. Toda resistência orgulhosa, resistência às leis de Deus, terá cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados brandos e pacíficos, são os que são resignados e que aceitam que são obedientes às leis de Deus. Portanto, que já vivenciam o amor. E nesse momento da Terra, porque Jesus falava tudo com uma visão completa da história da Terra, ele não falava só para aquele povo, não falava só para o cristão, não falava só para aquela época, ele falava, ele via até lá na frente no tempo, para toda a humanidade que ele falava. Então, bem-aventurados aqueles que, seguindo a lei de progresso, irão reencarnar, 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 até o dia do juízo final. O que é isso? É a separação do joio do trigo, dos lobos, das ovelhas. Olha, vocês terão muitas oportunidades, mas vai chegar um momento em que aqueles que não fizeram progresso vão ser separados da terra. É o momento que a gente está vivendo, da grande transição, né? Nesse momento, a espiritualidade está trabalhando e separando espíritos rebeldes, espíritos que não obedecem à lei de Deus, que não amam, ou que não se esforçam para amar. Então, esses tempos são os tempos da grande tribulação, da grande intervenção espiritual que está sendo feita na Terra para separar os espíritos muito violentos, que não amam, que são desobedientes às leis de Deus e que não foram resignados por isso. E o que vai acontecer com aqueles que são brandos, que aceitam as dores, as dificuldades, lutam para vencê-las, mas que são obedientes às leis de Deus, que já se esforçam em amar? Ele resume nessa frase, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Esses vão ter o direito de reencarnar num mundo mais feliz que a terra aos poucos vai se tornar. Até chegar o momento que só os espíritos que fizeram progresso continuarão na terra. Então,
nessa encarnação, gente, nós vamos ver muita coisa acontecendo ao redor de nós. Coisas talvez muito difíceis, tá? E vocês ganharam um bilhete premiado. Não vejam as dores, sejam a de vocês ou em torno de vocês, como castigo. Vejam como oportunidade. Porque assim, é como se fosse assim, agora eu vou provar quem eu sou. Né? A gente fala na gíria, é bola búlica, agora vai. Eu tenho que provar. Então, aconteça o que acontecer, se o mundo desabar ao nosso redor, força, fé, obediência às leis de Deus, à lei de amor. Mesmo passando por dores, aprendam a estender a mão para quem está do lado. A gente vê muito isso nas comunidades carentes. Eu trabalhei muitos anos na evangelização, aqui deve acontecer isso. Aquela mãe que é toda cheia de dificuldade, não tem nada, o marido abandonou, isso é nem marido, né? O homem abandonou, deixou com o filho, e ela já não tem muita coisa, mas ela vê uma criança perdida ali, ela acolhe aquela criança, vai adotar aquela criança. Né? Às vezes, aquele que não tem nada deixa grandes exemplos. E quem tem condições, às vezes, não acolhe ninguém. Né? Então, as lições de amor, às vezes, estão onde os outros não enxergam. Então, bem-aventurados os que são obedientes à lei de amor. Né? Esses vão herdar a terra. O nosso tempo está quase lá em cima, né? 10 minutos. Então, vamos refletir como está o nosso momento, né? Como está a nossa vida, como nós temos encarado as dores. Do ponto de vista espiritual, será que nós temos essa noção, né, de que nós estamos no limiar de uma era muito importante para todos? Porque é isso que a gente está vivendo. Talvez daqui a 500 anos, nós vamos falar assim, quando nós estivermos mais desenvolvidos, né? Eu estava encarnado na Terra naquele tempo. Eu estava encarnado no século XXI. Quando hoje eu tenho a visão da grande mudança que a Terra sofreu. Mas uma mudança que vai ser, está sendo radical. Então, o que a gente vê na humanidade hoje? A humanidade turbulenta. Né? E as pessoas nervosas, tensas, a gente sente isso, o mundo tenso, que a gente não é só a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, porque aquilo ali é muito mais do que aquilo. Aquilo é uma guerra pelo domínio. São dois blocos grandes, o Ocidente, o Oriente, a China crescendo, a Rússia não aceitando certas coisas, muita desinformação, muita mentira, típica da humanidade, e muita falta de amor. E aí se guerreia tudo pelo poder. Então a gente dá para entender que vai acontecer algo, assim, basta, chega, agora não. Né? Agora não. Agora é o tempo da espiritualidade intervir. Mas eles deixam ainda essas crianças rebeldes, desobedientes às leis de Deus, brigarem lá embaixo. Até o momento que vem o dedinho assim, chega. Né? Então, o que pode acontecer? A gente não sabe. Mas é positivo. A humanidade precisa de um abalo, precisa acordar. Pandemia mudou alguém? O mundo, de repente, mudou, se abalou com a pandemia. Morreram, 5, 6 milhões de pessoas. Na gripe espanhola morreram 100 milhões. O mundo não mudou. O que precisa para um homem mudar? O progresso é individual. O progresso, o dia que nós desencarnarmos, somos nós e nós. Nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar? O amor que a gente desenvolveu e os conhecimentos. É isso que vai pesar. Vocês querem saber para onde vocês vão depois de desencarnar? Se vão para o umbral, se vão para a colônia, vão para o céu, para o inferno? É quem vocês são. O quanto vocês praticam essa lei de amor. O quanto vocês se esforçam para aprender com a vida, com as lições que Deus colocou para cada um. Como vocês encararam as dores que viveram até agora. Eu tenho certeza que aqui tem muitos vitoriosos. Pessoas que passaram e passam por dores muito grandes. Esses são os aflitos que serão consolados. E às vezes é aquela pessoa que ninguém olha para ela. Sabe aquela vozinha que suporta todas as injustiças dos filhos, às vezes dos netos, e que ela sustenta a família,
e passa por várias dores, incompreensões, espiritualmente essa aparentemente infeliz que está lá em cima. E se já desenvolveu o amor, esses que depois que vão desencarnar vão sofrer. E esse espírito que já desenvolveu o amor vai mergulhar lá nos umbrais para salvar esses filhos. E talvez aceite reencarnar de novo para encaminhá-los no sentido do amor. E quem sabe essa encarnação já não é um mergulho para ajudar esses espíritos que foram resgatados lá e essa pessoa aceitou passar por essa situação por amor. Então não é algo que vai acontecer, de repente já está acontecendo. E muitas pessoas que passam por dores, doenças, pobreza, dificuldades, são pessoas que assumiram o compromisso de ajudar outras. As dores não são castigo. Você escolheu aquilo porque você ama muito alguém que está no seu seio e que você, obediente às leis de Deus, resignado, já desenvolvido, consolidado, pelo menos em parte, o progresso, aceitou esse planejamento espiritual de reencarnar em dificuldades para encaminhar outros, né? E esse tem que ser o papel de todo mundo que está aqui. Se alguém realmente entendeu a mensagem de Jesus, porque a doutrina espírita, o lado moral é todo Jesus, né? O lado moral da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, que são essas lições. Porque Jesus olhava para nós e via seres doentes, né? Espíritos ainda imperfeitos, mas sabia identificar esses espíritos como se fosse um diamante a ser lapidado. Que mais à frente ele sabia e sabe, que vai ser um espírito de luz. Por isso que ele olhava para a gente e falava, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Porque ele não via só o espírito doente, ele já via todo o potencial desse espírito. Porque todos vão chegar lá, nessa condição de elevação espiritual. O que diferencia é o tempo e o caminho mais tortuoso, mais difícil, que cada um se impõe. Ou a abreviação desse caminho, quando você é obediente às leis de Deus, resignado naquela fase em que você está provando ainda. Porque a partir do momento que você passa pelas provas, é igual no colégio. A criança, o adolescente passa por prova. Vai para a universidade, depois vai ser um PhD, pode ser um prêmio Nobel, né? Já passou por tudo. Aí começa a ensinar. Assim é a vida espiritual. A gente passa por provas, a gente aprende, consolida o amor, a lei de progresso, e passamos a, como o Dr. Bezerra, Chico Xavier, Divaldo, eles passam a ensinar. Jesus representa tudo isso. Obediência às leis de Deus, resignação. Mas Jesus é fora de escala, né? Mas ele exemplificou tudo. Bom, eu tenho que ser obediente ao horário também, para não me rebelar aqui contra o horário. Espero que isso sirva de reflexão para todos, tá? Mas de reflexão de verdade, para caramba, como é que está a minha vida? Se eu partisse hoje, como eu estaria? Né? Como é que está a minha fé? Como é que está o meu entendimento sobre essas coisas? O quanto eu sou cristão de verdade, eu sou, ou eu estou fingindo que eu sou cristão? Vou sair daqui, eu vou cair naquela loucura do dia a dia e não vou parar para pensar em mim, na minha vida, né? Então, que Jesus tenha o nosso agradecimento, a espiritualidade, que são os trabalhadores dele, que vêm até nós para ensinar essa obediência, essa resignação. Por isso que sempre que eles encarnam, passam por dificuldade, para dar o exemplo. Vamos entender isso, tá? Por isso, você vê tanta dor nesses espíritos que vêm, que são referências para nós. Todos eles. Então, que eles sejam abençoados, nossa gratidão aos que dirigem aqui a casa, a todos os trabalhadores que também se esforçam para vivenciar essa lei de amor. E todos nós temos que nos esforçarmos também para sermos obedientes e resignados. Então, obrigado aí pela atenção, muita paz para todos. A gente é que agradece ao companheiro Roberto pelas reflexões que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe,
Vamos ficar em oração, lembrando que nosso anjo de guarda está sempre junto de nós. É um momento muito nosso, um momento especial. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, passando os fluidos que nós necessitamos. Fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde física, de saúde emocional. Então, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Que o Senhor nos abençoe. Então, Lucas cita, e vos acontecerá isto para testemunho. E Emmanuel vem comentando, dizendo que Jesus, naturalmente, ele não se folgará vendo seus discípulos mergulhados em sofrimentos. Nós nos consideramos seguidores de Jesus, discípulos e também seguidores, aqueles de nós que estamos nos esforçando para estudar o Evangelho, para compreender o Evangelho e para cumprir a lei de Deus que está no Evangelho. Então, somos todos seguidores de Jesus. E Jesus, ele não fica feliz em ver-nos em sofrimento, mas considerando, como diz Emmanuel, a condição da Terra, que é um planeta de provas e expiações, e a nossa condição de espíritos imperfeitos, necessitados de aperfeiçoamento, nós passamos por dores, sim. Nós passamos por provas, por expiações, passamos pela prova para ver se aprendemos, passamos pela expiação para reparar com a lei de Deus, porque já agimos na lei e estamos reparando as nossas faltas com a lei de Deus. Então, vem dor, vem sofrimento. Mas isso não é castigo, conforme o nosso irmão citou aqui. Isto é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso, para a nossa caminhada para Deus. No tempo de Jesus e após mesmo ao desencarne de Jesus, o testemunho era todo material, era o corpo, era o holocausto. Os cristãos iam para os leões, para ser comida de leões. O nosso testemunho de hoje é todo moral, é a parte moral que nós precisamos desenvolver. Nós ainda temos grandes dores, sofrimentos, porque nós ainda moralmente estamos atrasados. Nós precisamos nos modificar, precisamos caminhar, crescer, precisamos aprender. E Emmanuel fala que existem muitas pessoas no planeta Terra com condutas enganadoras, se conduzindo de uma forma inadequada ainda, de maneiras que visam somente os prazeres materiais, os prazeres do corpo físico, e esquece de burilar a alma, esquece de cuidar do espírito. E nós não estamos num tempo de perder mais tempo com coisas do mundo. Temos que aprender a viver no mundo sem ser do mundo, sem ser mundanos apenas, mas viver utilizando as coisas do mundo em prol do nosso crescimento espiritual, em prol do nosso aprendizado espiritual, da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. Precisamos caminhar com Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o que Ele deixou para nós, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa caminhada para Deus.
A nossa finalidade não é ficar aqui na terra, mas é alcançar a perfeição. Um dia vamos alcançar, mas é necessário que comecemos agora a praticar esses ensinamentos, porque para sermos perfeitos, precisamos ter conhecimento e desenvolver o amor em nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Senhor, nós só podemos agradecer por todas as bênçãos recebidas, as bênçãos do passe, pelos ensinamentos do Cristo que recebemos através do estudo da tarde de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, onde nos sentimos sempre muito amparados, Senhor. E te pedimos, Jesus, que nos dê sempre ânimo, força, coragem, para estarmos sempre presentes aos estudos, aos teus ensinamentos, que só bem nos trazem. Pedimos, Senhor, que mantenha sempre a nossa mente equilibrada, o nosso coração equilibrado, para que tenhamos sempre pensamentos saudáveis, palavras de amor para com o nosso próximo. Então, Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos nesta tarde, nós pedimos a tua permissão, a permissão dos espíritos queridos que aqui trabalham e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse momento de estudos, de preces e de passes. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.